Bora, e equipei a bicicleta e vim embora. Eu parti de Belém do dia 9 de março e cheguei aqui no dia 14 de abril. Ao chegar aqui, o meu pensamento era conversar com parentes e amigos das vítimas, né? E, inclusive, por toda a cidade. Dificilmente você encontra alguém que não fosse próximo ou não seja parente de alguma vítima. Galera, tá chegando em Brumadinho. Ali atrás tem um lugar chamado Topo do Mundo. É um monte que eu vou subir agora. É muito íngreme, mas a emoção já é muito forte. Já tem um pessoal me esperando lá do outro lado. Não dá pra vocês verem muito, mas lá aquele topo, lá em cima, fazer o caminho que aqueles carros estão fazendo ali, ó. Lá, subindo. E aí, lá do outro lado do morro, já é Brumadinho. Vamos juntos. Consegui contato, o meu contato que eu tinha era a Hilda, que foi a primeira pessoa que me recebeu aqui. Foi a primeira pessoa que eu tive contato pelo Facebook. Ligou para ela e ligou pro Bruno, que é ciclista daqui. Aí ela foi lá e me acudiu e ela já se conhecia, eu não sabia. Aí ela me cedeu o espaço para eu ficar aqui e ela me trouxe até aqui e pronto. Foi as duas pessoas que me recepcionaram muito bem em Brumadinho. Desde já, muito obrigado. E algumas pessoas me perguntavam se eu tinha sentido perigo na estrada. Algumas pessoas recebem com admiração e outras recebem assim com perplexidade. Isso é muito perigoso, tipo assim. Mas uma coisa que eu trouxe comigo é que eu nunca aceitaria nada de negatividade. Nem em casa eu aceitei das minhas irmãs, nem de ninguém, dos amigos. Meus amigos falavam, olha, cuidado, principalmente com assalto. Eu nunca aceitei isso. Nunca aceitei. Sempre rebati, sempre refutei, ou mudava de assunto, ou quando podia eu chamava a atenção da pessoa. Não olha por esse lado, vamos olhar pelo lado positivo, porque a maioria das pessoas são de bem. E eu acredito nisso e a viagem comprovou isso. A maioria das pessoas no mundo, eu acho que são de bem. Poucas são as pessoas que são do lado do mal, né? E aí as pessoas duvidam assim, cara, 3.000 quilômetros, não foi assaltado. Eu achei muito engraçado o dono de um hotel que eu cheguei aqui, foi em Felixlândia já. Cheguei lá, tem um quarto? Tem. De onde tu vem? A mesma pergunta, eu disse, eu tenho que explicar. E aí ele falou, rapaz, cara, tu não foste assaltado? Como se fosse obrigatório alguém ser assaltado. Pra ter uma ideia de como as pessoas se valorizam mal. Falei, não, cara. E aí ele falou muita coisa. Aqui tem quadrilha especializada em assalto de bicicleta, tem isso. Ele jogou assim, quis jogar uma carga de negatividade em mim, né? Aí eu falei, olha, deixa ele falar, Ivan dele. Deixa ele falar, seu Ivan. Eu trago Deus comigo. Isso aí já paralisa a pessoa. A pessoa que está com aquele sentimento negativo, toda a verdade, isso já paralisa a pessoa. Eu trago Deus comigo e eu senti Deus a viagem toda comigo. Eu sou teísta, mas eu não sigo assim uma só linha, entendeu? Metade da minha família é católica. Quando me convidam para ir na igreja evangélica eu vou. Quando me convidam para ir na adoração lá da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré eu vou. E sinto a presença de Deus nos dois lugares. E nessa viagem eu senti a presença de Deus muito forte. Vinha conversando com Ele, vinha pedindo que Ele irradiasse luz nas trevas, que me avisasse de algum perigo, caso houvesse. E eu sentia muito a presença dele comigo, muito forte mesmo. Tão forte quanto vocês estão aqui. E eu creio que Ele me guardou, sim, porque eu não estaria isento de nada, assim como ninguém está nunca, né, de nenhum perigo, de nada. Mas eu acredito que Ele me livrou, pela misericórdia dele. Opa, Josué da Tais que me ajuda, de Belém a Brumadinho. Agora faltam aproximadamente 800 ou menos para chegar a Brumadinho. E essa placa aí, ó.
O próximo município é 80 km, Brasília 150, bem próximo. E aí a gente está agora na contagem regressiva. Simbora, vamos junto. Foi assim que eu cheguei, não tem muito mistério não. Aí as pessoas perguntam assim, como é uma cicloviagem? Como é? Tu almoçava como? As pessoas enchem isso de mistério, né? A verdade é que é só você começar como na vida. Acho que a dificuldade, o medo do desconhecido é o que... Eu percebi isso nas pessoas, né? As pessoas fazerem assim, cara, como é que tu faz isso? Isso é muito perigoso. Eu acho que as pessoas estão querendo dizer assim, olha, eu sou covarde, eu não faria isso. Não, estão admitindo que não fariam. Mas por que elas não fariam? Elas nem começaram a fazer, como é que elas sabem que não fariam? Então elas precisam pelo menos começar, né? Para ver onde elas estão. E eu aprendi o seguinte, que mesmo quando tudo está tão difícil, porque houve momentos em que eu quis parar e não continuar. Não a viagem, mas no dia, por exemplo. Tipo, eu queria percorrer 120 ou 130 de uma cidade para outra, 130 quilômetros. Chegava ali nos 60, 70, eu estava tão extenuado que eu dizia, seria ótimo se eu parasse num povoado desse aqui e dormisse. Mas eu estava pensando, pedalando. Eu pensando em parar pedalando. E aí quando eu percebia, eu já estava no lugar. Porque você pode até pensar negativo. Isso, todo mundo passa por isso, né? Mas continua, cara. O conselho, se eu puder dar algum conselho para alguém que está com alguma dificuldade, ou quer empreender alguma coisa, ou quer iniciar alguma coisa, quer continuar alguma coisa, seja relacionamento, seja trabalho, seja empreendimento, seja qualquer que for, eu daria o conselho seguinte: somente continua. Somente continua. Porque não há segredo, não há mistério, é só continuar. Tá difícil? Tá, cara, tá muito difícil. Você tá extenuado? Tá. Você tá cansado? Tá. As situações estão pesando? Estão. Mas continua, cara. Quem disse que você tem que parar? Eu olhava alguns metros à frente, baixava a cabeça e continuava. E o sol me surrando em cima, e às vezes a sede aqui embaixo, porque nem sempre eu tinha água suficiente. E quando eu olhava a ladeira por inteiro, que eu via os caminhões passarem por mim e até demorarem a sumir, que a ladeira era muito grande, muito longa. Quando eu olhava o problema por inteiro, o desafio por inteiro, parece que eu me cansava mais. Então eu falei, eu vou olhar só alguns metros à frente, vou baixar a cabeça e vou embora. E quando eu vi, eu estava lá no topo, já tinha vencido. Então, às vezes o problema é a gente que constrói ele maior e dá força para ele bem mais do que realmente é. Às vezes a gente constrói as coisas como um monstro porque a gente tem medo, ou então porque a gente acha que vai sofrer, a gente sofre por antecipação, e às vezes nem é tudo isso. Hoje eu olho para uma ladeira... Opa, José da Tais que me ajuda, uma pausa aqui, um descanso. Eu estou aqui como uma via secundária que alguns fazendeiros fazem para entrar, né, para a fazenda. A pista principal passa ali, atrás desse mato aí. Passa muita carreta e tal. Aqui eu estou numa via secundária. Olha só essa paisagem aqui. Fiz uma pausa aqui para o descanso, né? Uma parada técnica. Essa magrelinha aqui. Olha essa plantação aqui, maravilhosa. Muito boa. Um dos maiores aprendizados que eu tive de todos os lugares que eu passei, com todas as pessoas que eu conversei, é que existem mais pessoas boas no mundo. A maioria das pessoas com quem eu falei são pessoas de bem e que querem promover o bem. E são pouquíssimas aquelas que querem promover o mal diante das pessoas de bem. Aprendi a não supervalorizar o mal. Eu penso que as pessoas precisam largar essa prática discursiva de supervalorizar o mal. Tipo, aconteceu algo mal com alguém foi vítima de alguma violência, essa pessoa passa para outra pessoa e as outras pessoas vão comentando e vão tecendo mais medo em cima daquilo ali, e quando chega na última pessoa a saber, aquilo já está feito um monstro.
e a pessoa às vezes nem sai de casa, já com trauma do que o outro disse, do medo que foi construído, e às vezes as pessoas desenvolvem aí síndrome do pânico, depressão, medo de confiar nas pessoas, medo de se relacionar com alguém, medo de tudo, é um medo generalizado aqui. E é um medo construído, porque são pouquíssimas pessoas que realmente fazem o mal. A maioria esmagadora das pessoas são pessoas de bem e que querem promover o bem. Cicloviajudo, bom dia. São 6 da manhã, já estou na estrada, a lua ainda está ali, bela. E a paisagem que eu tenho pela manhã é essa aqui, né? Com vocês um pouco das minhas manhãs. Mas assim, o que eu trouxe foi o extremamente necessário. Você não precisa de muita coisa. E aí, daí eu tirei que você não precisa de muita coisa para viver. A gente aqui inventa. A gente é vaidoso. Nós que achamos que temos que comprar isso, comprar aquilo, nos cercar de muitas coisas para poder achar que está vivendo bem. Mas eu acho que a gente consegue viver com muito pouco. Não necessariamente que você não possa ter essas coisas, não é isso. Mas o aprendizado que eu tive é o desapego. Da cicloviagem e aqui de Brumadinho eu levo comigo que a maioria das pessoas com quem eu conversei, com quem eu tive contato, são pessoas de bem e que querem promover o bem. São mínimas as pessoas que têm em si o mal, que promovem o mal, diante das pessoas que querem o bem. Então eu vou com um grande aprendizado. São muitos aprendizados. Aprendizados de superação, por exemplo, dos limites do corpo, do psicológico, do emocional, de estar sozinho numa via que muitos consideram perigosa, o aprendizado de que você não pode supervalorizar o mal, que você não pode celebrar o que lhe falta, você precisa celebrar aquilo que você tem, aquilo que está com você e supervalorizar o bem, porque é o bem que existe.